Obrigado pela presença de todos vocês aqui, beleza? Sei que é uma noite de sábado, tem gente aí querendo já dar uma descansada, tem gente querendo dar uma esticada nos estudos. Acontece, cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, tá? Eu vou falar algumas coisas que eu preciso que vocês anotem, porque se você não anotar, você vai esquecer, tudo bem? É assim que funciona a nossa mente. Mas mais que anotar, é como você revisa o que eu vou te passar, tá bom? Ou seja, isso aqui eu estou falando da ciência, tudo bem? O que eu vou trazer para vocês aqui é ciência. Qual é a melhor forma de estudar? Pelo computador, ou, né, digitando, ou escrevendo? A ciência fala o seguinte: como é que você revisa esse assunto? É essa a ideia. Não importa se você vai digitar ou se você vai escrever. Ela quer saber como você revisa, qual é a velocidade da tua revisão, qual é a frequência da tua revisão. Isso é mais importante do que a forma como você produz o seu material, tá? Que isso, Márcia, seja muito bem-vindo. A forma como você produz o seu material. Esse é o grande detalhe. É, a forma como você produz o material não importa, como você faz a revisão é que importa. E nesta reta final, a revisão é primordial, tá? A revisão é primordial. Tem muita gente acelerada que não está conseguindo nem entender o que está lendo. Imagina revisar, né? Não vai conseguir revisar. Ai, professor, não vou fechar o edital. Quem disse que é condição sine qua non para sair em concurso público fechar o edital? Onde está escrito? Que lei é essa, né? Foi uma lei feita por qual presidente? Eu não estou sabendo. Só passa em concurso público quem fechou o edital, lei 14.275 de 2024. É essa a lei? Não conheço. Ou seja, não existe isso. Não está lá na nossa CEF de 88. Então, a primeira coisa é você olhar para o teu estudo e falar assim, ou você vai fechar o edital, ou ficar perto dele, ou você não vai fechar. E você tem que aceitar essa circunstância. E dentro da tua circunstância, você vai falar, o que que eu vou fazer para chegar bem no dia da prova? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é revisão. Para você chegar lá no CNU, eu sei que tem gente de outros concursos aqui, porque tem lá no meu grupo, só um instante, porque é minha esposa, precisa entender. Voltando, meu povo. Então, vamos lá, revisão. O que que aconteceu aqui agora? Prioridade, tá? Prioridade quer dizer que toda vez que minha esposa me liga, eu atendo de primeira, cara, normalmente eu vou atender ela, porque ela é minha prioridade, minhas filhas são minha prioridade. Isso aqui faz parte da vida. O motivo real de eu fazer o que eu faço, de eu estar aqui numa noite de sábado, são elas. Primeiro Jesus, que eu venero, que eu amo, que é a minha paixão de vida, e depois elas. Esse é o meu real motivo. Quando eu quero desistir, eu penso neles. Pronto. De verdade. Quero entregar o melhor para eles. Simples assim. O que é entregar o melhor para eles? É ir para um restaurante, eles poderem comer, ficarem felizes, bem, poder pagar a conta com tranquilidade. Isso é uma das coisas. Tá? Então comecem a olhar isso também.
Voltando para a revisão. Olha para a revisão. A revisão. Como é que você está fazendo esse negócio chamado revisão? Eu quero que agora não vai dar mais tempo de vocês usarem um aplicativo que chama Anki. Sabe o que é Anki? Maravilhoso, sensacional, incrível. Para mim é sensacional. Todo mundo deveria usar esse aplicativo. Agora não vai dar mais tempo, a não ser que você compre alguns cards, tá? Aí vai depender do seu bloco, beleza? Não tenho vínculo com nenhum desses lugares que eu vou falar de cards aqui, tudo bem? Não tenho vínculo, não tenho parceria, nada disso. Eu só conheço o material e é muito bom, tá? Ou seja, qual é o material? Que produzem cards no formato de exercícios de alguns assuntos que estão no CNU. Tudo bem? Não tenho vínculo com nenhum deles. Qual é o primeiro deles? Esquematiza aí. Sensacional, muito bom. Beleza? O outro é o Revenda Cards. Muito bom também. E o outro é os cards da Verônica, que também são bons, só que são muito grandes. E não tem para todos os blocos. Então você tem que ver qual que se enquadra aí para você. Você revisa com maior velocidade os conteúdos, você começa a pegar os pontos chaves da matéria, aí depende do seu bloco, não sei se tem para todos os blocos, eu sei que tem para o bloco 4, né, o queridinho de todo mundo, 4, né, paga mais, ok, etc, mas enfim, escrever aqui o nome dos cards, esquematiza aí, cards da Verônica ou revisa cards, coloca no Google, você vai achar, tá? Então, você coloca aí no Google, você vai achar. Aí você tem que ver se tem para o seu bloco, tá bom? É os que eu conheço, eu não vou falar dos que eu não conheço, porque eu não conheço. Esses três eu conheço. Tudo bem? Então, alunos me mandaram o material, eu olhei, comprei uns para ver como é que era. Eu falei, caraca, esse negócio é bom mesmo. Daí eu já uso o Anki. Então, eu acho maravilhoso o Anki. Tá? E revisa cards. Revisa cards. A revisão é um processo extenuante, diário. É como beber água. Eu estou com sede neste momento, por exemplo. Mas, a Daniela colocou aí no chat para vocês. Isso vai ajudar vocês a acelerar o processo de revisão. Por quê? Porque são materiais mais concisos. O da Verônica é grande, tá, gente? Cuidado com o da Verônica, ele é muito extenso. Mas o Esquematiza aí é mais curto, o Revisa Cards também. Por que que é muito extenso? Porque tem coisa que não dá para ser muito extenso, tu não consegue decorar. Quem assiste minhas aulas vê que eu pego um negócio bem extenso, eu fico fragmentando até tu entrar na tua cabeça. É assim que funciona a ciência da memorização. Tá? Eu vou fragmentando o conteúdo, porque se eu colocar tudo de uma vez, eu vou ficar lendo lá, ninguém associa nada. Tudo bem? Mas é bom também, tá? Já eu falo das aulas 80-20. O que que acontece? Se você não revisa todos os dias, você acaba perdendo o conteúdo. Professor, mas como é que eu reviso todos os dias? Aquele negócio de curva do esquecimento é importante? É, mas não dá para fazer igual tá lá. Se você não tiver um, uma ferramenta, tipo o Anki, que faz isso. O Anki faz isso para você, a periodização. O que que você tem que revisar 24 horas depois. Aí depois você dá o comando, coloca 3 dias, 5 dias e assim por diante. Organizando na curva do aprendizado, não do esquecimento, porque o esquecimento é que eu não esqueço. Não dá tempo de fazer isso agora no CNU. O que eu faço? Você vai lá para o caderno de erros. Se você usa, não sei qual site de questões você usa. Hoje, os dois melhores sites de questões que a gente tem na atualidade, a gente tem 3 sites de questões bons, tá? O Tec Concurso, que Concursos e o Gran Questões. Os dois melhores são os que já estão há mais tempo no mercado. Tudo bem? E aí vocês sabem quais são os dois que estão há mais tempo no mercado. Esses dois, eles são muito bons. Tá? Eles já estão mais afinados. O trabalho deles é esse. Eu vou dar um exemplo, tudo bem? Para vocês entenderem por que, que esses dois são muito bons. Porque o trabalho deles é questões. Era isso. O trabalho deles sempre foi questões. O do Gran vai ficar muito bom, eu tenho certeza disso. Mas demanda um tempo. Demora um tempo. Eu vou dar um exemplo. O Google Meet. A Google tem quantas operações? Um monte, infinitas. O Zoom. Eu tinha um Zoom, não tenho mais o Zoom. O Zoom, só tem um Zoom. Ele tem a obrigação de ser o melhor Zoom. Melhor, né, local para fazer aula online. É o Zoom, sem dúvida. Ele tem obrigação, porque só existe o Zoom. O Google tem um monte de coisa para fazer. Então, o Google Meet é bom, mas não é o melhor. O Zoom é o melhor.
A mesma coisa no site de questões. Então, esses locais, você vai pegar o quê? Caderno de erros. Ou pegar os PDFs que você, né, fez as questões ou as aulas, e você vai olhar os erros. Você vai sempre olhar os erros. Os erros são importantes, porque os erros melhoram o seu rendimento. É aquilo que está fazendo com que você tenha 60, 70, ou seja, os erros, os 40% de erros. Você tem que olhar para os seus erros. Tem gente que foge dos erros. O TEC Concurso, ele gera já os cadernos, quando você vai fazer as questões. O que concurso não gera, você tem que criar automaticamente. Mas o que concurso dá para tu olhar lá as questões erradas. No GRAM, questões também. Dá para tu olhar as questões que você errou. Aquelas questões que você errou é o diamante. É o diamante da tua revisão. Porque você vai lá por assunto. Vou colocar o exemplo do bloco 4, tá? Porque é o bloco que eu tenho total conhecimento do bloco, porque eu tô um monte de mentorado lá. Os outros blocos, eu tenho mentorados? Não. Fiquei focado no bloco 4. Tá? Eu tenho mentorados para outros concursos. Tenho mentorado TSE, PPGO, CBMDF, que mais? Caixa Econômica, CNU, reta final, né? Os alunos individuais, grupo, enfim. E aí, o que acontece? A gente vai pegar esse material e revisar. Só que você deixou acumular. E agora, como é que você revisa ele todo? Não vai ter como. Primeiro, aceita isso. Tudo bem que você deixou acumular. Eu vou tirar um dia para fazer revisão. Não faz isso, é uma bosta. Você tem que revisar todo dia. Então, você vai fracionar a tua revisão. Você vai pegar os assuntos do seu bloco com prioridade, né? Quais são as prioridades? Os que têm mais peso, o cargo que você escolheu. Vou dando o exemplo do bloco 4, que é eixo 5, eixo 4, eixo 3. Conhecimentos gerais. Não negligencie conhecimentos gerais. Não negligencie. As pessoas estão reprovando por conta do básico. Tudo bem? É mesmo, é básico. O específico estão destruindo e estão vacilando no básico. Então, não negligencie eixo 4, eixo 5, eixo 3 e conhecimentos gerais. Eixo 1 e eixo 2 ainda tem uma pontuação menor, é extenso o conteúdo, principalmente do eixo 1, lá no bloco 4, porém, dá para você fazer de outras formas. Então, eu vou ensinar vocês a estudar de acordo com a pontuação do teu cargo. Você vai adequar aí, porque eu não sei qual é a pontuação de cada um, não sei isso de cabeça, tá? Então, você vai olhar lá, ó, eu vou pegar o exemplo da Dani aqui, ó. Meus maiores erros são em orçamento público. Não por não conhecer o conteúdo, mas por desatenção. Geralmente, o avaliador troca uma palavrinha. Pode ser até eu colocar ou retirar ou não, estou corrigindo isso. Vamos lá. Qual é o peso de orçamento público no teu bloco? Primeira coisa, você tem que olhar isso. Beleza? Qual é o peso de orçamento público no meu bloco? É muito peso? Eu não sei qual é o bloco que está dando. Mas se for no bloco 4, que é um peso menor, eu não me preocuparia tanto. O que eu me preocuparia? Em olhar a prova do IPEA, os assuntos que estão correlacionados, corrigir os meus erros. Faria todas as questões de orçamento das provas do IPEA, todas as questões que caiu orçamento público da prova do IPEA eu faria por engenharia reversa, tá? Pegaria as questões, entenderia a resposta, ia fazendo. Depois, entendia a resposta de cada questão dessas provas, eu faria o quê? Faria as questões. Ah, mas eu acabei de saber, e aí, ué, é a melhor forma de você entender. É o bloco 4, não sei qual a prioridade. Ah, não sei, não lembro de cabeça isso não, gente. Ah, eu sei muito do bloco 4, ou do bloco 7, do bloco 4 eu sei. Então, não lembro disso. Mas olha aí e façam as analogias. Pegaria todas as provas do IPEA, que cobrou orçamento, faria todas as questões. Se orçamento é a matéria mais importante. Não, orçamento não é uma das matérias mais importantes do meu bloco. É mediana. É uma matéria que vai fazer a diferença, mas é mediana. Eu faria algumas provas do IPEA. Não faria todas. Por engenharia reversa. Tá? O que é engenharia reversa? Você pega a resposta da questão e estuda pela questão. Eu preparo minhas aulas assim, gente. Se a questão não tem resposta, eu vou atrás da resposta. Aí busco a resposta, aí eu pego ela. De engenharia reversa. Eu pego o conteúdo e trago na questão. E assisto minhas aulas e vejo isso. Todas as matérias que eu dou aula de uma matéria. Porque eu estudo por engenharia reversa. Eu só estudo assim. Eu aprimoro assim, eu aprendo assim, eu faço em concurso assim. É assim que eu faço. Demanda menos tempo, professor? Não, é muito tempo.
Não acha que é fácil estudar para engenharia reversa, não. Porque tu tem que ter carga emocional para aguentar a pancada, de não saber porra nenhuma no início, né? Busca a resposta no Google, exato, busca a resposta no Google, no chat GPT, busca em vários lugares a resposta. Pode usar o chat GPT também para buscar a resposta. Ou seja, tu consegue fazer a engenharia reversa. Pega um negócio grande, coloca lá no chat GPT e fala assim, resume para mim. Ele vai resumir, ele vai te trazer as palavras-chave daqui também. Pode fazer assim. Então, pegando isso, anotem no papel quais são as matérias que vocês precisam fazer esse estudo de questões, de caderno de questões de erros, tá? Dessa semana que se inicia até quarta-feira, quinta-feira, no dia da prova, da semana da prova, não estudem na sexta e não estudem no sábado. Ai, mas é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não estudem na sexta, não estudem no sábado. Não, mas é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem aluno meu que não vai estudar a semana inteira. Vai descansar, vai relaxar, vai dormir até tarde, vai descansar. Tem aluno que eu falei, não, pode estudar até quarta, quinta, tá bom. Sexta, sábado, tira, vai descansar. Tem aluno que vai estudar até quarta. Mas não estuda na sexta e nem no sábado, pelo amor de Deus. O que você tinha que fazer, você já tinha feito, já foi feito. Ah, mas é porque eu vou para o aluno de véspera. Pior merda que você faz aí com o aluno de véspera, tá? É a minha opinião, tem gente que vai fazer diferente, discorda de mim, tá tudo certo. Tô dando a minha opinião, tá? É o que eu faço. Eu não vou para aula de véspera. Professor, se eu dar aula, é aula de véspera? Não, me chama, eu vou dar aula, tá? Mas teve um aluno de véspera, como eu era o professor principal, eu falei assim, nós temos que terminar isso aqui às 3 da tarde. E eu dava aula em 2 matérias, as 2 matérias mais importantes desse concurso. Eu consegui convencer a coordenação a gente terminar às 3 da tarde, para não cansar tanto os alunos, porque eu sabia que eles iam. A gente terminou às 3 da tarde, tá? Tem aula de véspera, que vai terminar às 8 da noite. Tu tem que fazer prova 2 dias seguidos, dois períodos, de manhã e tarde. Vai estar parecendo que o trator passou por cima de você. Sem dormir, sem descansar, acelerado, agoniado, vai perder questão que você sabe. Beleza? Então, voltando para a revisão. Revisão é o sucesso. Ou você vai lá e compra esses cards que eu falei, revisa, compra só dos assuntos principais. Não dá tempo de você revisar todos os cards, todos os blocos, então, a não ser que você tenha, tipo, disponível 8 horas por dia para estudar. Aí você vai conseguir fazer isso. Se não, compre dos principais blocos do seu, né, eixos do seu bloco, e faça a revisão com os cards e das questões erradas lá no site. Como é que você vai fazer as questões erradas? Divide por matéria. Tá? Divide por matéria. Você vai separar. Aí tem que pesquisar. Não sou patrocinado por eles, não. Pesquisa lá no Google. Aí vai ter o site das pessoas lá, compra. Fala pro professor Yuri de coisa, nem me conhece, eu nem sei quem é. Eu conheço eles da internet, eu pesquiso essas coisas. Eu gosto de estudar, gente. Eu vou pesquisando, alunos trazem para mim, me perguntam, eu vou e pesquiso, etc. E tal, tá? Não conheço nenhum deles ali pessoalmente, nenhum deles. Conheço o material. Então vamos lá. Aí o que acontece? Você vai revisar as questões que você errou, da proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? De tempo. Conhecimentos gerais. Você vai pegar cada parte de conhecimentos gerais, você vai revisar por 15 minutos cada parte. Defesa do Estado, ética, orçamento, finanças públicas, políticas públicas. Você vai revisar, ó, minha filha aqui no fundo. Você vai revisar por 15 minutos cada um. As questões do senhor, as que você conseguir. Beleza? Aí, depois que você fizer esses 15, 15, 15, 15, se eu não me engano, são 6 matérias, não é isso? Você vai para o eixo principal. Eixo 5, eixo 4 e eixo 3. Vou dar o exemplo do bloco 4. Eixo 4, eixo 5 e eixo 6. Ou eixo 5 e eixo 4. Você vai dedicar para esses 2 eixos uma revisão de questões erradas por 1 hora, fazendo mesclado de meia e meia. Ou seja, você faz meia hora de eixo 5, meia hora de eixo 4, meia hora de eixo 5, meia hora de eixo 4. Aí, depois, você vai entrar no eixo 3. Ele tem uma certa relação menor. Como é que você vai fazer? Você vai colocar no eixo 3, 40 minutos. Estou dando exemplo do bloco 4. Veja os pesos do seu bloco. Faça isso. Por quê? No bloco 4, eixo 5 e eixo 4 são os que têm pesos iguais e os maiores pesos do bloco. Depois vem o eixo 3. Beleza? Então, vamos lá, recapitulando. Fez isso, eixo 1 e 2, professor. 30 minutos para cada um. Eixo 1 e 2. Isso revisando questões erradas.
Professor, qual é a melhor forma de revisar as questões erradas? Se você consegue revisar todo santo dia, tire o sábado e o domingo para fazer a revisão de questões erradas. Na semana da prova, se você construir o seu caderno de questões erradas, é o que você vai fazer. Você vai fazer revisão das questões erradas na semana da prova. É isso que você vai fazer. Tá? Se você construir o seu caderno. Se você não construir o caderno, aí não dá tempo mais. Calma que eu vou passar outra forma de revisar. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Anseios? Choros? Ranger de dentes? Coração batendo? Temos alguma dúvida aí? Podem colocar aí. Ah, deixa eu colocar aqui o link do meu grupo de estudos. Qualquer dúvida vocês podem pegar lá, é gratuito, vocês entram lá quando querem. Fica lá, posto um monte de coisa, deixa eu colocar aí no chat. Tem pergunta aí. Qual vai esse negócio aqui? Eu gero, professor. Quem está com o cronograma atrasado? E aí, esse negócio de atrasado, eu gosto desse negócio de atrasado, sabe? Fiz um cronograma, planejamento você faz. Planejamento tem que ser revisto. Se você está atrasado, aceita que você não vai fechar. Né? E aí agora você revê o planejamento. Beleza? Eu estruturo isso para os meus alunos do individual e do coletivo, a gente vai estruturando também. Aí depende de onde o aluno está. Olha, eu recebi um monte de mensagem para falar para vocês uma estratégia aqui de reta final para reestruturar o planejamento. Eu recebi um monte de mensagem, professor, não vou fechar o edital, o que eu faço? Aí eu organizei para as pessoas. Tá? Fiz um caderno de anotações desses 3 primeiros eixos, assuntos mais importantes. Não vou comprar card, não. Já fiz os meus, já fez. Mas quantos cards você fez? Tem muito cards eficientes, curtos, pequenos? Pode ir, card tem que ser pequeno. O link está inspirado do meu grupo de estudo, não está não, gente, não é possível. Vou mostrar para vocês. Ah, já quer fazer uma pergunta? Pode fazer, já. Pode abrir lá o arrebenta. Eu fiz anotações, meus resumos, né? Então, eu tenho o caderno, que nem você falou. Aí, nessa 1 hora que você falou para eu reservar para meus eixos, qual seria a melhor tática? Eu divido essa 1 hora entre rever todas essas anotações e depois X minutos, vamos por 20 minutos resolvendo questões. O primeiro eu resolvo questões, depois vou reler as anotações. Só reler anotações de gap. Ok. Eu só penso assim, reler anotações de gaps. Ou seja, questão que eu errei, sei lá, um assunto X aí que você errou, ou esse assunto, deixa eu Aí, pegar então, um assunto 1 hora aqui. de revisão eu vou para resolver questões mesmo, então. E daí, o que eu Rever errei... as que você errou, ou se você fez uma quantidade pequena de questões desse assunto, ou um assunto que está em todos, né? PMBOK, né? A ferramenta lá de gestão. Tá no eixo 1 do bloco 4, não sei qual tá para vocês, de outros blocos. Eu fiz 15 questões, eu já vou entrar na outra seara. Eu vi que o meu nível em gestão do PMBOK está ruim. Eu vou lá rever aquele assunto específico que eu errei naquela questão. Eu não vou ver tudo o PMBOK. Vocês não têm tempo para isso, gente. A gente não tem que ficar especialista em nada aqui. Você tem que acertar o maior número de questões. É isso que você tem que fazer. Você não está aqui para ser especialista em porra nenhuma. Você está aqui para acertar o maior número de questões. Então, Jaque, o que você faz? Seu material de resumo, só revisa ele no top específico da questão que você rola. Beleza? Beleza, obrigada. Não fica perdendo tempo. Ah, eu vou ler o meu material. Tem gente que tira, eu vou tirar um dia para revisar. Não, revisão é todo dia. O material que eu produzi, cola os cards aí na cabeça, cola os... Por exemplo, eu gosto de APA. Eu estava preparando um material de APA aqui. Eu faço APA. Eu estudo essa porra, eu gosto de dar aula disso aqui também. Chato pra caralho, né? Não, é legal. Aí aqui, ó.
Quando é que eu vou olhar os tipos de orçamento? Quando eu errar uma questão de orçamento clássico, orçamento programa ou funcional. Se eu errei, eu vou olhar aqui, ó. Aí, técnicas, base zero, orçamento participativo, resultado incremental. Eu errei alguma questão disso aqui, eu vou pegar esse card para olhar. Se eu não errei, eu já sei. Aí eu sigo, entendeu? Aqui, esses cards aqui são os principais assuntos ali de orçamento, talvez. Acho que eu vou até disponibilizar isso para os mentorados, hein, gente? O que vocês acham? Ó, legal. Criei esses cards aqui para dar as aulas. Daqui dá para acertar algumas questões. Pelo menos umas duas de orçamento, se cair, vai sair daqui. Vou pedir para escanear isso aqui e depois eu mando para você. Né? Vamos lá. Que não deu para estudar, resolve questões. Ah, vamos entrar nessa seara, Patrícia, já, já. Dividir 4 disciplinas por dia para resolver questões. Sábado, revisão de erros e domingo simulados. Eu acho que já organizamos, né, Washington? Você já sabe, né? Já organizamos. Eu já organizei a estratégia do Washington. De reta final já tem o quê? Um mês, tem no Washington. A gente organizou? O Washington está voando baixo. Tá? Aí eu vou trazer a estratégia que eu fiz para o Washington. Para vocês aqui. Dá tempo ainda de fazer. Pô, tu comprou isso, você ficou naquela comprando um monte de coisa e não usou nada, né? Eu tenho acesso a um monte desses sites de questões aí, não sei o quê. Eu uso alguns também, tá? Mas eu produzo aulas, né? Eu faço as aulas. Eu sei, nesse assunto, tal site é melhor. Nesse assunto, tal site é melhor. Aí eu vou buscar isso. Eu uso o site de questões demais, demais. O site de questões para mim é um ouro. Tá. Vamos para a segunda estratégia que pode ser colocada. Vou trazer aqui o que eu organizei com o Washington, para você adequa para o seu bloco. Então, vamos lá, gente. Outra coisa importante, antes de a gente ir para essa outra estratégia de reta final. Jane, minha amiga, você está por aí? Eu vi você entrando aqui. Aí, Jane é mentora com a gente lá, ela é incrível. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, olha só. Então, olha só. A gente querer entrar aqui. Segunda coisa, antes da gente entrar no segundo momento que você pode fazer revisão agora, tá? A discursiva. A discursiva, gente. Preciso mostrar para vocês que a discursiva vai ser o grande diferencial nessa prova. Então, o modelo que eu entreguei, tanto para os meus mentorados do Bloco 4, quanto os meus mentorados da discursiva, é um modelo que vai fazer você tirar 170. E se você adaptar, trazer algumas coisas um pouquinho a mais, dar uma incrementada, você consegue tirar de 90, 95, às vezes até fechar. Direto, reto, preciso, sem firula, tá? Você escreve o que está ali nas aspas e completa. Beleza? A discursiva você precisa treinar para você ganhar tempo, prática, estratégia. Tudo bem? Não tenha medo do assunto. Primeira coisa da discursiva, faça um brainstorm. Brainstorm, gente. O que eu sei sobre o tópico 1? O que eu sei sobre o tópico 2? O que eu sei sobre o tópico 3? E atente-se à pergunta. Às vezes, na pergunta, tem mais de uma resposta. Por favor. Aí você vai ter que saber, vai ter que responder o que eu sei sobre a primeira pergunta do aspecto 1. O que eu sei sobre a segunda pergunta do aspecto 1. O que eu sei sobre a terceira pergunta do aspecto 1. Seu brainstorm. Aí você faz o quê? Você coloca esses assuntos, o que você sabe, e já vai colocando. Quem é uma autoridade sobre esse assunto? Vou dar alguns exemplos de autoridades que vocês podem usar em quase todos os assuntos. Qual a autoridade principal? Constituição. Quase tudo está lá. Outra grande autoridade, você pode usar o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eles estudam tudo. Você pode citar o IBGE. Se for alguma coisa jurídica, corrupção, trabalho escravo e não sei o quê, qualquer coisa, finança, Controladoria Geral da União, tá? AGU, Advocacia Geral da União. Professor, mas eu não sei se está lá. Tá. O corretor não vai olhar. Pode ter certeza. Tá? Se você for falar de políticas públicas, do que você vai falar? De um ministério qualquer, gente. Qualquer ministério. Qualquer ministério do meio ambiente.
faz políticas públicas. Bom, é uma autoridade. Eu conheço o tal IBAMA, é outra autoridade. Então, para você não errar e conseguir levar um assunto legal ali, você fala dessas autoridades que está tudo sobre o assunto. Ou você pode citar uma lei específica, mas não precisa falar qual o artigo. Não precisa. PNDH 3, né? O tema da redação da discursiva agora, lá da mentoria da discursiva do bloco 4, foi o que fiz. Eu coloquei direitos humanos. Tranquilo para mim a redação. Tranquilo. Mas se você não lê a pergunta direito, você não consegue escrever. A pergunta é que é a chave. Então, se você não entendeu a pergunta, você começa a viajar. Entendeu? Então, tragam recursos de autoridades. Por exemplo, eu peguei uma redação que falava sobre planejamento estratégico. O aluno citou simplesmente o quê? O aluno citou uma frase de um bibliotecário do Congresso americano. Ele falou, segundo, agora eu nem esqueci o nome do cara, Becker, alguma coisa assim. O primeiro bibliotecário do Congresso americano. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Falando de planejamento. Eu falei, porra! Sensacional. Tu acha que eu fui pesquisar quem é Blackley? Eu não sei. Eu lembro do que ele citou. Ou seja, eu trouxe algo contundente. Às vezes é até mentira, tá? Mas eu trouxe algo contundente. Beleza? Se falar alguma coisa de orçamento, falem do artigo 166 da Constituição. Quem é do bloco aí que cai muito em finanças públicas. 166. Tem que saber o 67, 166 de qual é salteado. Você vai citar o artigo. Aí você cita algo específico. Você ter a ciência ali, se for um argumento, um tópico que dá para encaixar isso. Você colocou a resposta direta, não foge. Coloca a resposta direta e o argumento de autoridade. Depois traz o complemento disso, trazendo exemplos, coloca o argumento de autoridade. Pronto, fechou. Fica lindo. Parágrafo, gente. Fica lindo. Pode. Fica lindo o argumento de autoridade. Ó, encaixa aqui, ó. É sensacional. Decreto-lei 200. Coloca lá. Não precisa citar, né? CLT vai ficar muito batido na minha, né? A gente vai para uma prova do bloco 4, que é direito do trabalho, é melhor você citar a Constituição. Por exemplo, a parte do trabalho na Constituição é o artigo 7º, não é isso? Então, lá no artigo 7º, se eu não me engano, é isso, né? O Washington, que é o fera aí do direito do trabalho, se eu não me engano, é o artigo 7º. Aí tá lá, tudo do trabalho, né? Salubridade, pagamento de insalubre, perigoso, bababá, tudo lá. Os direitos do trabalhador, né? Artigo 7º. Você vai citar? Você sabe. Constituição, artigo 7º. Fala dos direitos também. Entendeu? Você cita um argumento de autoridade plausível. Não sei se fala segundo a doutrina. Bota desse jeito, você não sabe. É uma matéria específica. Então, segundo a filosofia, segundo a biologia. Aí, se for algo dentro da seara da biologia, você bota assim, segundo o Instituto de Biologia da Universidade X. Fala desse jeito. Mas tem tudo nesse Instituto de Biologia desses lugares. Tem tudo. Aí, artigo 7º. Tem tudo. Tem tudo, gente. Pega uma faculdade X, USP, pega as mais conceituadas. USP, UNB, Unicamp, Unifesp, pega essas que têm mais nome, não desconsiderando outras universidades públicas, federais, etc., e coloca lá no argumento. Segundo o Instituto de Pesquisa e etc. Não, cita nenhum ministro, não, pelo amor de Deus. Isso não. A não ser que o cara seja um doutrinador. Por exemplo, se uma questão de direito constitucional, você citou Michel Temer, vai que o cara que está corrigindo a prova não gosta de Michel Temer, mas o Michel Temer é um dos maiores constitucionalistas do país. Aí você entra na seara política, não faz isso. Eu não faria isso. Michel Temer sabe a Constituição de qual é salteada. Ele escreveu, ajudou a escrever. Ele é um dos maiores constitucionalistas desse país. Ele sabe muito. Eu não citaria ele. Eu citaria a Constituição. Estaria seguindo a doutrina, a jurisprudência. Você estaria no STF, qualquer lugar mesmo.
Não citaria um nome específico de alguém político. Isso pode enviesar o corretor na hora de corrigir a redação. Vou dar um exemplo. Eu gosto de Karl Marx? Não. Eu não gosto de Karl Marx. Tem alguma coisa contra Karl Marx? Tem. Quando eu vejo uma redação que tem Karl Marx, o que eu faço? Eu desconsidero, eu não levo ideologia política, porque eu sei, eu conheço o comportamento humano. Eu pergunto, o que a prova está perguntando sobre sociologia do trabalho, a redação? Beleza, é isso mesmo, Karl Marx falou, mas valia, é isso mesmo, porque eu conheço, eu estudei esse negócio, eu estudei pra caramba. Um dia eu já gostei de Karl Marx na minha vida, infelizmente. Tá? Eu conheço, eu não vou levar para o pessoal, mas tem gente que não vai fazer isso. Entendeu? Agenda 2030, maravilhoso. Esse é um argumento sensacional, basilado pelo STF. Bota assim, ó, Agenda 2030, basilado pelo STF. Cabe tudo. Cabe tudo. Inclusive, lá no meu setor, a gente justificou a compra de um café melhor pela Agenda 2030. Tá lá, justificativa para a gente conseguir comprar um café melhor. Um café gourmet. Então, tomara que o Tribunal de Contas aceite. Entendeu? É sensacional, cara. Esse argumento é formidável, tem tudo lá. Pode usar, pode usar, pode usar. Usem esses argumentos. Professor, não sei escrever, não sei estrutura. Entra lá no meu grupo, tá? E eu abri, conseguiu pegar mais alguns alunos, a gente vai conseguir pegar mais uma de redação, correção de redação, tá? Se você ainda não sabe escrever, não está conseguindo escrever, não vai pena. Beleza? Está aberto, as inscrições estão lá no meu grupo de estudos. Entra lá, faz a inscrição, o link já está lá, R$ 200, 4 correções, a gente vai te entregar o modelo, vai fazer as correções e feedback, beleza? Inscrições até terça-feira. Simples assim. Eu estou um pouquíssimo live, eu estou com tanta aluno, gente, que eu não consigo, eu tive que recusar agora um revisaço, eu não consigo fazer, não consigo, né? E nos meus trabalhos, eu estou cheio de processo lá, de compra de 10 milhões, 5 milhões, os processos lá gigantes, tive que recusar a viagem a trabalho, porque não dá. Eu falo, Foz do Iguaçu, olha só que coisa ruim. Tudo pago. Recusei pós-graduação. Não dá, tem que prioridades. Ganhei 2 pós-graduação, não fiz. É assim, prioridade. Não tem tempo. Tem que colocar tempo no que é prioridade. Quer falar, Ariel? Antes de eu passar a segunda estratégia, pode falar. Tô suando aqui no bar do meu irmão, tô na minha mãe, né, em casa. Pode falar. Pode falar, Ariel. Você abriu, levantou a mão. Não quer falar mais, não? Não vou abaixar só um sensacional. Então, protocolo de escopo tem que ser muito específico aí, né? Se for alguma coisa, fala aí. Rio 92, se for alguma coisa específica, assim, dá para Ô, encaixar. professor, Quem é? Fala, Ariel. Manda, fala. irmão. É o seguinte, estava falando sobre redação. Eu sou do Bloco 7, eu fiz sobre planejamento estratégico, né? Bloco Então, 7 é o que tem lá? Me lembra aqui na minha cabeça. é Aqui. planejamento estratégico. Não, Do, mas sobre, qual é os cargos principais lá? Que tem mais vaga? tem PPGG? PPGG, Previc, uma série de ministérios lá, tem alguns PPGG são as 70 vagas lá, né? é, tem Vou falar. Previc, tem IBGE, alguns cargos bons, né? Pronto, aí. Uhum. Aí, assim, eu fiz a redação sobre planejamento estratégico. A primeira de políticas públicas, acabou que eu achei que ia ser penalizado em linhas, e acabei que eu cortei a segunda parte, e o professor me deu 0. Mas mesmo assim, eu fiquei com quase 50% da nota. Dos 100, eu fiquei com 48, porque eu esqueci também eu escaneei sem acentuar nada, nem cortar os T's. Bem lembrado desse assento. Aí vacilei, mas fiquei com 48. Se eu tivesse feito uma parte a Você mais, que eu não tinha passa, feito. Ariel. Se eu tivesse mandado o rascunho, eu tinha tirado uma nota boa, né? Se eu tivesse Mas mandado. 48 você não passa. Não, claro. Aí eu fiz minha redação nova, né? Fiz planejamento estratégico, plano estratégico, tático, operacional, direção, gerência, supervisão, papapá, longo prazo, médio prazo, né? Curto prazo, papapá. Aí a segunda parte era as ferramentas, né? Aí matriz SWOT, BSC, BCG e OKR. Só que assim, são 35 linhas, né? Então, assim,
Se falou para eu citar as coisas, falou assim, avaliação e monitoramento, eu fiz, SWOT, Tu é meu força... aluno lá eu corrijo a sua? Pra você Não, ver. não sei. Não, eu não sou nada disso aí. Aham. Aí, assim, eu só queria fazer assim, maestria SWOT, aí forças internas, fraquezas Tá, e tal. vamos parar de prolixidade. Talvez tu, até na tua redação tu seja prolixo tu ao mesmo tempo. Qual é a tua Não, assim, pergunta? Arrocha não, aí. eu falei isso, e na BCG também, porque assim, eu coloquei o que tem nos controle interno e no controle externo. Mas eu não vou, pelo número de linhas, eu não vou dizer assim que força com fraqueza dá isso, ou oportunidade com ameaça dá aquilo. Porque não dá para botar isso em 35 linhas, tá entendendo? Tá, Eu qual botei a lá. pergunta, irmão? Vai, faz Então, a assim, pergunta. eu eu não preciso explanar tudo, né? Não, não dá, nem tem Não, espaço. porque não dá. Mas você vai Por, escolher argumentos contundentes e práticos. É isso é, que na minha percepção, é uma boa redação. Você traz um argumento principal falando que você tem um conceito basilar sobre aquilo, um conceito sobre o assunto, e você traz um argumento secundário dentro do mesmo tópico, com um exemplo prático daquilo. Aí, aham, irmão, tu fecha o negócio, porque entendeu? eu falei assim, ó, Por eu exemplo, não tu falei. pega essas ferramentas, tu cita uma empresa que pratica essas ferramentas. Professor, eu não sei. Qualquer um, cita qualquer um, inclusive órgão público, porque Uhum. essas ferramentas são praticadas na gestão pública também. Então, você Não, é. coloca assim, segundo o IPEA, o ENAP. Uhum, uhum. Não, Gente, aí eu citem o ENAP, citem o ENAP. Esquece da ENAP, não. aham, tá entendendo, professor? Eu não vou falar assim que X com Y dá Z. Eu só falei assim, ó, o controle interno tá aqui é controlável, isso aqui é incontrolável. Aí no outro lado eu também não fiz essa figurinha, porque eu levar aquela leiteira com outro produto aqui não vai dar um abacaxi, PSG, né? é, vai dar um abacaxi. Se eu for falar isso, entendeu? Não tem linha. Então tem que ser Ah, aí você vai o, explicar só o que é cada um. o principal ali, o que que a ferramenta OKR, faz, ela desdobra e acabou, não é isso? exato. É o básico. Tá, o básico garante para vocês acima de 70. Talvez se me desse umas 90 linhas alguma coisa, eu poderia explicar, ó, Não, que aí você não X mais tem tempo de Y. fazer a prova. Hã? Aí não tem tempo de Aí não fazer dá a tempo. prova, Uhum, tá? Então, beleza. Então, presta atenção. Releitura, terminou de escrever a redação? Terminou de escrever a redação. Tive um aluno que ele tirou, ele errou gramática. O que ele errou? Duas vírgulas, tá, de gramática, duas colocações de vírgulas, e errou 10 acentos. 10 acentos. E ele sabia os acentos, só que na pressa de passar, ele não deu uma revisada final na redação. Na revisada final da redação, ele poderia ter olhado os acentos. Ele, caramba, eu sei todos esses acentos. Eu deixei os acentos, deixou. Ou seja, ele poderia ter ganho, né? Ele perdeu os pontos. Então, a nota dele poderia ter aumentado, sei lá, 10 pontos. Ponto de 10 acentos. Vamos dar um exemplo. Ou seja, aquela leitura final, depois que tu passou a limpo a redação, aquela leitura que tu vem ou arrumando, colocando vírgula onde tu não colocou, ou acentuando onde tu não acentuou. Faz toda a diferença. Esse aluno, agora eu entendi, professor, agora eu vou fazer essa leitura final, porque de sacanagem. Meus maiores erros gramaticais foram o quê? Acento. Duas vírgulas, uma palavra lá que era um O, e ele escreveu meio engranchado lá, e o resto foi ponto, pontuação, acento. Beleza? Então, essa leitura final, depois que você passar limpo, é importante. Qual a intenção da leitura final? Haja com intencionalidade, gente. Haja com intencionalidade. Qual é a minha intenção dessa leitura final? Procurar onde eu tenho que colocar vírgula, que eu não coloquei, e acento. Ponto. Essa é a grande etapa. Fala, Michael. Quer falar, irmão? Pode arrochar. Ah, eu tô passivo aqui. Boa Quer noite falar? a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Yuri. Então, a minha dúvida é a seguinte: eu tenho estudado pelos PDFs, gostaria de saber se o senhor acha uma boa estratégia, porque eu estou utilizando, eu vou olhando os PDFs, né, mas eu não fiz uma leitura, eu fiz um pouco de cada coisa, digamos assim, em torno de 60% de todos os PDFs do bloco 4. Eu verifiquei um pouco de cada, fui pensando, né, os assuntos principais. E agora, na revisão, eu estou usando a estratégia nos parágrafos ou locais onde eu não fiz essa leitura,
e utilizando, porque os PDFs têm muitas partes grifadas, né? Sublinhadas, quadros e tal. Então eu estou utilizando, para otimizar o meu tempo de revisão, utilizar esses locais onde eu não vi, né? E também as questões que eu não fiz ainda, né? Tá. Eu não sei se seria uma boa estratégia só pelos PDFs, enfim. Para mim, tu tá revisando o que tu não viu, não é revisar. Tá? Revisar o que eu não vi é estudar, não é revisar. Primeira coisa. Então, esses assuntos que tu não viu dentro do PDF, tu não tá revisando, tu tá vendo um novo assunto. O assunto que tu já estudou, tu não tá revisando, pelo jeito. Aí entra nessa seara que eu vou falar aqui agora. Existem duas maneiras de você poder melhorar esse teu estudo daqui para frente. Pegar os assuntos que tu já estudou e revisar em formato de questões, tá? Fazendo questões, olhando os teus gaps. E os assuntos que tu não revisou, se tu tiver tempo, que tu não estudou, aí tu estuda ele do jeito que eu vou falar aqui agora. Como é que eu vou revisar os assuntos que eu já vi? Aí tem que ter uma expertise. Os alunos lá da mentoria têm a planilha lá de índice de cobrança. E olha só, gente, eu comparei com outras planilhas de índice de cobrança feitas por outras mentorias. Tá? A gente compra essas paradas tudo para a gente saber como é que as outras pessoas estão trabalhando também. Aí eu faço isso. Beleza? Eu vou olhar pessoas que eu considero. Eu vou comprar o REC. Pô, isso aqui é legal, pô, isso aqui é bom. Eu vou lá, compro o curso do cara e olho. E aí? Ou seja, eu olho, eu avaliei e falei assim, olha, as nossas estatísticas estão iguais. Ponto. Praticamente. Do bloco 4, tá? Dos outros blocos eu não fiz e nem vou fazer. Então, eu pegaria as estatísticas e dentro dos assuntos que mais são cobrados de cada eixo, eu faria 15 questões de cada tópico. E dos assuntos que são menos cobrados, eu faria 10 questões. Cada erro de questão, eu separava essa questão para revisar. Tá? Aí tiraria o momento de revisão de questões erradas ou no final de semana. Ou no outro dia. Aí depende. Beleza? Ou seja, não sei como é que é o seu tempo, Maicon, mas se o seu tempo é curto, revisa o que tu já estudou. Tá? Revisa o que tu já estudou. Se tu tem mais tempo, revisa o que tu já estudou, coloca 60% do seu tempo para revisar o que tu já estudou e 40% do seu tempo para ver os assuntos mais importantes, dos eixos mais importantes. Aí tem a estratégia que eu montei aqui. Qual a estratégia? Conhecimentos gerais. Finalizei, professor. O que eu faço? Simulados. Pronto. É simulados e revisando as questões que você já fez. Não fiz caderno de erros. Não tenho caderno de erros. Faz só simulados e revisa as questões que você está errando. Tá? Revisa usando o Anki. Conhecimentos gerais se revisa usando o Anki. Abre o Anki, cria os baralhos, errou a questão do simulado, joga pro baralho. Joga pro baralho. No outro dia, antes de tu começar a estudar, tu abre o Anki, vai estar lá as questões para tu revisar. Bom. Ah, mas não dá tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dá tempo, dá para fazer isso com conhecimento geral. Beleza? Então, nos eixos mais importantes da tua prova, eu também usaria o Anki. Se eu não tenho caderno de questões, se eu não criei nada disso, se eu só estou com os PDFs, está tudo embaralhado, meu amigo Charlie Brown faria 15 questões. Vamos supor que de 15 questões do, sei lá, princípios do direito do trabalho lá, primeiro tópico. Eu fiz 15 questões e errei duas. Duas por ano. Amanhã eu já reviso lá. Martei e revisei. Entendeu? É isso que eu faria. Essa é uma forma de estratégia. Para quem não fechou edital, essa é a estratégia. Então, conhecimentos gerais, simulados. Pega o simulado, faz os simulados, dê conhecimentos gerais, o que você errou, coloca no Anki e revisa. E os eixos mais importantes. Os eixos menos importantes, o que você tem que fazer? Questões, 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 questões. Beleza? É uma estratégia. Uma outra estratégia, fechei o edital, isso é para poucas pessoas. Tá? Fechei o edital. Aí eu ganho velocidade de questões e quantidade. Você vai pegar, vou dar um exemplo do bloco 4 mais uma vez, porque é o bloco que eu tenho, né, que eu estou desde o início, é o que eu tenho mais conhecimento profundo. Os outros eu nem sei o que vai cair de verdade, tá? Inclusive me chamaram para dar aula de outros blocos, eu não consigo, eu não tenho tempo. Eu sei um monte de matéria. Por quê? Porque é só estudar, gente. Eu não tenho preguiça de estudar e aprender, não.
Me chamaram até para dar a aula do bloco que tem índio lá. Eu falei, meu Deus, essas aqui não vai rolar, não. Aí consegui o professor lá da FUNAI. Assim, então, vocês vão pegar o aplicativo. Bota aí no Google, você acha? Tem que ter coisas aqui. Vocês vão pegar quem fechou o edital, ou quem está perto de fechar, fecha essa semana, e depois é só questões. Exemplo, eixo 5, vou pegar o exemplo do bloco 4, eixo 5, 500 questões por semana, eixo 5 e eixo 4. 4 e 5, se você é do bloco 4 e fechou. Eixo 3, 300 questões. Vou colocar aí no chat. Eixo 1 e 2. Eixo 1 e 2, se você fechou o edital, tá, gente? Você vai fazer uma média de 175 a 200 questões por semana. E aí, conhecimentos gerais, 50 de cada. 30 a 50 de cada. 30 a 50 de cada. Beleza? Pode pegar essas questões. O caderno, que é feito lá no TEC, tem um caderno das questões lá. Ou montar os seus cadernos, ou no TEC, ou no Recursos, ou no CRAN Questões, fazendo essas questões. Beleza? Esse é o número para quem fechou o edital. E discursivo, você tem que ter feito, no mínimo, até o dia da prova, de 4 a 5 discursivos. Tendo, tá? Uma nota, isso, eixo 4, 500 questões por semana, para quem fechou o edital. Se não fechou o edital, esquece o que eu estou falando aqui agora, nem escuta o que eu estou falando. Tá? Foca nas outras estratégias de revisão que eu te falei antes. Beleza? Antes, 4 a 5 discursivas e que tua média de nota esteja em 75%, tá? Ou a mais. 75%. Se não tá com isso, não vai rolar, gente. Não, um discursivo por dia não vai rolar. Quem vai corrigir essa um discursivo por dia? Tá? Beleza? Então, uma discursiva por dia, não. O pior erro das pessoas é fazer discursivo e ninguém corrigir. Eu tô batendo no mentorado individual meu, que eu falei assim, ó, contrata alguém para fazer as correções da tua redação, logo monstro, tá? Pagou caro na mentoria individual e agora tá morrendo uma correção de redação. Não, eu fiz 2, 3, tá bom, não sei o que. Eu falei, tá bom, eu nem vi tua redação. Eu falei, me manda essa merda. Não vi a redação dele, não quero me mandar, não. Aí, o problema é seu, você é adulto, né? Não tô falando criança. A Márcia, tua amiga tá se lascando aí na correção. Se tu consegue fazer uma redação por dia, gente, faz. Mas não precisa se matar, não. Faz umas 10, tá bom. A revisão é as questões, velho. Revisão é quem fechou o edital, revisa as questões. Washington, fala a estratégia que eu montei para ti, por favor, cara. Abre o áudio aí. Se você tiver ainda aqui. Ô, senhor, tá me ouvindo aí? Vou falar. Estou aqui na estratégia. A gente fez aí uma estratégia de questões aí por semana, por dia, dividindo aí principalmente o bloco de conhecimentos gerais, dividindo o bloco de conhecimentos gerais em 2 grupos, as 3 primeiras matérias num grupo, as 3 últimas no segundo grupo, uma média de 15 questões para cada matéria do conhecimentos gerais por dia. E pegamos aí 50 questões para o eixo 1 e eixo 2, mais 100 questões para o eixo 3 e 150 questões eixo 4 e 150 questões eixo 5. Ele dividiu em grupos, aquela quantidade geral que eu falei. Aí dividiu em grupos. Ele fracionou a meta. Isso é muito bom. E aí ele revisa as questões que ele errou, ele criou os cadernos de questões lá no TEC, aí ele revisa as questões que ele errou no sábado. Inclusive aí, Yuri, eu tenho os cadernos de questões aí,
criei um arquivo com os links já para os cadernos de questões. Quem tiver a assinatura do TEC e quiser, eu posso estar postando aí o link do caderno. O caderno está disponível para quem quiser. Foram as questões que eu criei tópico por tópico. Um trabalhão danado, mas está aí para ajudar. Como diz Padre Christian Shankar, né? Seja generoso e humilde. Vamos lá ajudar. Generosidade, cara. Sensacional, tá vendo aí, ó. Se autorizar, eu estou postando aí, tá bom? Pode, por mim aqui, isso aqui é meu, cara. Isso aqui é o único patrocinador disso aqui sou eu. Né? Eu que estou patrocinando meu tempo aqui para ajudar vocês. Pode postar aqui, se entrou lá no meu grupo de estudo, pode postar lá. Fica à vontade, cara. Contribuição, generosidade. Eu fui num curso com um bilionário. Olha, o link tá aí. Eu fui num curso com um bilionário. Vocês têm os 2 dias. O cara tem muito dinheiro. O cara é generoso. O que ele muito ensinou nesse curso, ele seja generoso. Falei, porra, é isso. Falou ainda mais, ele tava falando de criação de filhos e tal. Então, ele tocou muito no meu coração quando ele falou de generosidade. Desde a base. Então, aí, gente, ó, eu não tenho TEC concurso, então assim, né? Porque os cadernos estão todos aí, ó, dos tópicos, e etc. Organizar. Dá um trabalho monstruoso fazer isso, gente. Eu queria acrescentar aí só o seguinte: todo mundo que está na mentoria, tanto aqui na mentoria do curso, quanto na mentoria da redação, ninguém é concorrente meu. Eu sou meu concorrente. Eu concorro comigo mesmo. Eu procuro dar o meu melhor e no dia da prova lá, eu vou só ter uma avaliação do que eu fiz, do que eu pude fazer e o melhor que eu pude fazer nessa preparação. Se eu tiver entre os 8.100, eu vou ter minha redação corrigida. Se eu tiver entre os 2.700, eu estou no cadastro de reserva. Se eu tiver nos 900, eu estou no curso de formação. Então, o que o Papai do Céu tiver reservado para mim, eu sei que eu estou dando o meu melhor. Santo Inácio de Loyola já falava, né? Vamos falar em citação de autoridade. Pronto. Santo Inácio de Loyola já falava. Reze a Deus como se tudo dependesse dele. E haja como se tudo dependesse de você. Então, é o que eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo minhas orações, e o que está reservado para mim é Papai do Céu que sabe. Exato. É sensacional isso, gente. É sensacional isso. Esse é o espírito. Esse é o espírito da coisa. Muito diferente de um espírito acelerado, agoniado, perdido. 99% assim, perdido, desorientado, acelerado, agoniado. Alguns estão como hoje. Alguns. Reta final é isso. Tá? Liberdade. Esse cara estudou exaustivamente, está estudando, está dando o sangue dele. E, de fato, eu tenho certeza que isso será reconhecido e Deus sabe o que é melhor para cada um. Tá? Eu sei que tem pessoas aqui que vão passar, esses 20 aqui, dos 20 que estão aqui. Eu sei que dos 20 aqui tem pessoas que não vão passar. Não desistam. Para trás nem para pegar impulso, como diria Clóvis de Barros. Para trás nem para pegar impulso. Continua. Vai ter TSE, STM, outros concursos. O STM já está aprovado, está no orçamento, mais de 500 vagas. TSE é um monte de vagas, milhões de vagas. Não para. Não para. Não faz isso. TRF2, não para. Tem alguns concursos com mais vagas. CNJ não tem tanta vaga, né? Já saiu aí, né? Vaga. Não tem tanta vaga. Não vai brigar com o negócio. Olha o orçamento do CNJ, tá tudo tulhado. Não tem dinheiro lá. Para chamar a gente, não tem. Então, tem que olhar até isso. Pegaram a estratégia? Pegou, Beth? Entendeu? Faz as questões, criando o caderno de êxito. O TEC já cria o caderno de êxito. Tá? Pega aí o post, disponibilizou, já vai fazendo as questões. Tá? Essa é uma maneira de vocês melhorarem nessa reta final. Outra coisa extremamente importante, gente, para a gente finalizar aqui, que eu preciso ir. Beleza? Quem sabe a gente faz em outro momento.
Se eu conseguir férias lá no meu trabalho, vou conseguir entregar mais algumas coisas para vocês. Como isso aqui é meu, eu estou gravando, mas eu não vou disponibilizar em grupo nenhum, a não ser no meu grupo de estudos, tá bom? Porque não tem vínculo nada, eu vou mandar lá nas coisas do GRAM, que não faz muito sentido, tá? E eu mesmo, beleza? Então, eu vou disponibilizar lá no meu grupo de estudos. Então, se você quiser rever a gravação, vou deixar por algum tempo lá, vou tirar para o meu grupo de estudos, eu falo para os seus amigos aí, etc, tá? Ou responde a galera lá, fala isso. Porque não faz muito sentido eu mandar isso no grupo dos alunos do GRAM. Tudo bem? Que é meu, tá? Se rende muito, né? Eu gosto de estudar sozinho, gente, acho maravilhoso. Eu passei um concurso em 7º lugar estudando sozinho. É a melhor classificação, 7º lugar. Estudei sozinho. Eu queria ficar em 7º, não, só queria passar. Aí estudei só de questões. Engenharia reversa. Dá muito trabalho. Alguns assuntos que tu não sabe, mas funciona. É funcional. Não para todo mundo. Lembre-se que. Por isso que eu trouxe 3 estratégias de revisão para vocês aqui, porque depende de quem é você. Né? Desconfie daquela pessoa que fala, esse método funciona para todo mundo. Mentira. Não funciona. Tá? Minha esposa, se ela for estudar por questões, ela vai me bater. Ela não estuda por questões, não rola. Não adianta eu falar para ela que funciona para mim, não funciona para ela. Ponto. Minha esposa, na minha opinião, é mais inteligente que eu conheço. Mas para estudar por questões não funciona com ela, não vai rolar. Entendeu? Aí você tem que entender o seu jeito, a sua forma. Para a gente finalizar, gente, na segunda-feira, eu vou para a clínica. Quem não sabe, eu sou terapeuta. Inspirado o link, gente, sério. Tem gente que entrou aqui, ó, 516 inscritos. Eu vou para a clínica atender. Aí tem dia que eu vou para a clínica, atendo lá, tem dia que eu atendo em casa. Mas por que eu estou contando essa história? Porque eu vou falar com o meu time, deixa eu copiar o link. É o mesmo link que está aqui, não está inspirado, não. Pronto. E eu vou ver com o meu time o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir férias também, né, lá mas eu vou ver com o meu time o seguinte, a gente tem um protocolo lá, que a gente chama de protocolo de reta final, tá? Como a gente trabalha com concurseiros há muito tempo, a gente entende, inclusive o meu corpo clínico são concurseiros, né? Concursados, perdão, são concursados, ou seja, eram meus alunos no concurso, depois eu formei eles terapeuta, etc, tal, 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 tal. E eu vou ver com eles se a gente consegue, na outra segunda, no dia 22, tá, fazer o que a gente chama de consultoria de alta performance para estudo, tá? Aplicando o protocolo de alta performance para estudo. Nesse protocolo, o que a gente faz? A gente coloca suplementações, algumas, né, eu não posso indicar medicações, eu faço suplementações de fórmulas que aumentam a disponibilidade energética da pessoa, diminui a ansiedade, melhora o sono, melhora a concentração e foco. Isso em 5 a 7 vezes, tomando essa suplementação. É óbvio que isso é acompanhado, e nem todo mundo pode tomar esses tipos de suplementações ou fórmulas. As pessoas pagam para a gente lá R$ 2.000 para fazer essa consultoria de alta performance de estudo, e elas são acompanhadas por nós. Como eu sei que a eficácia desse nosso método, desse nosso protocolo é muito rápido, né, o resultado é muito rápido, o resultado é muito rápido, o que a gente vai fazer? Eu preciso ver com eles na segunda, tá? Se a gente consegue, na outra segunda, no dia 22, fazer de forma coletiva. Aí até o valor diminui para vocês. Ginkgo biloba não funciona. Até o valor. Funciona para enricar alguém que produz esse negócio, tá? Só você ver um monte de artigo científico. O efeito placebo, tá? De verdade. Desculpa acabar com o seu ginkgo biloba. Mas, assim, eu vejo um negócio, eu não consigo falar, igual um professor meu, ele falou assim, ó, tribos é muito bom. Eu falei, bom para quê, professor? Para o meu bolso. Ele é um doutor da USP que faz as formas, ele ensina a fazer as formas. Aí, por quê? Porque ele não funciona, Yuri. Ele não funciona. Aquilo não aumenta a testosterona de ninguém. É bom para o meu bolso lá na farmácia.
os médicos receitam tudo para os caras e os caras compram de mim lá na farmácia. Aí eu não vou deixar de comprar para vender, eu vendo. Escreveu, a gente entrega. Entendeu? Mas assim, se está funcionando, continua tomando. Talvez esse para você, mas no longo prazo aí não tem funcionalidade. Mas enfim, continua tomando. Esquece o que eu falei. E aí a gente vai baratear esse preço dessa consultoria, porque a gente vai fazer ela de formato coletivo. Professor, você já fez ela algumas vezes em formato coletivo? Já. Não nesse valor que eu quero colocar, por isso que eu tenho que falar com o meu time, né? Porque de 2.000 não tinha como a gente fazer por menos de R$ 1.000 mesmo no coletivo, mas vai ser algo bem barato, entendeu? Então, deixa eu conversar com eles na segunda, para ver se a gente consegue fazer isso. Pelo menos, sei lá, para 10, 15 pessoas. Beleza? Aí eu falo com vocês lá no meu grupo, beleza? Aí eu aviso para vocês, né? Na segunda eu vou alinhar lá com o meu time. Que aí vai ser uma consultoria de alta performance de estudo, no dia 22, na segunda-feira, vai ser à tarde, tá? Vai ser ao vivo e eu vou coletar informações das pessoas que estão participando através de um formulário que tem. Esse formulário é a base para a gente produzir o receituário de cada um, conhecer vocês, e ao vivo eu explico a funcionalidade de cada um. Ou seja, vamos supor que o Washington vai participar. O Paulo Washington vai ter que tomar isso e isso. Vai ser diferente do Ariel, vai tomar isso e isso. Por isso que é meio que individualizado. Tá? Porque esse formulário vai ser a base para a gente construir as prescrições de cada um. Lembrando que eu não prescrevo medicações, que eu não posso fazer isso. Se tiver necessidade, eu mesmo conhecendo muito de medicações, uma das minhas formações é farmácia, eu não posso medicar, eu entrego para os meus parceiros médicos lá na clínica que eu tenho, beleza? Mas não é o caso, eu não vou fazer medicações, fórmulas e suplementações, beleza? Para aumentar a tua disponibilidade energética, a tua concentração, tua energia, memória, já no curto prazo, beleza? 5, 7 dias você vai estar bem tranquilo, sereno com tudo isso que eu te falei, tá? Azul de metileno é enotrópico? Olha, não vou entrar nesse seara hoje, não. A Dani deve me combinou, não vou entrar nessa seara, não. Vamos lá, 2 últimas perguntas que eu preciso ir, porque minhas filhas precisam dormir, e eu tô passando por aqui. Depois a gente conversa. Eu tomo whey protein e creatina, quase 50 centímetros de braço frio. Não tem nada a ver braço com cabeça, com energia. Confunde as bolas, não. Cérebro precisa de outra coisa. Creatina é bom, mas cérebro é outra coisa. Cérebro é outra coisa. Eu tenho músculo nenhum no braço. Eu trabalho para ter isso aqui, ó. Eu tomo suplementação para isso aqui. Ó. Meu foco é isso aqui. Fala, Washington. Pode falar, irmão. Se vocês querem falar, podem falar aí. Os últimos 3 aí pra gente finalizar aqui, que eu tô na sua meia, bicho. Então, Yuri, pessoal que está aí, que veio para a live achando que não ia ganhar nada, né? Acabou ganhando aí o brinde aí. Eu vou deixar outro brinde aqui. Ah, esse cara é formidável. Então, uma organização aqui, semanal, 4 disciplinas por dia, já com tópico selecionado para 2 semanas, tá? As 2 semanas aí, para você já saber o que você vai procurar lá no caderno. Lá. Então, você já ganhou o caderno e agora está ganhando a planilha com o que você vai estudar no caderno. Tá bom, eu? Estou postando aí agora. Cara, esse cara... Washington, você ganhou uma consultoria, cara. Tá? Você ganhou uma consultoria. Se não acontecer no dia 22, eu faço uma para você, cara. Beleza? Se o meu time falar, não dá, doutor, não dá, eu falo, eu vou fazer só por hora, então. Tá? Você ganhou, cara. É isso. De verdade, você ganhou. Você acaba de ganhar, independente do valor que vai ser. Tá? Eu faço para você. Beleza, cara? É isso. Tá? O mundo retribui. Obrigado, cara. Você é incrível. Que entrega. Professor, no caso, o Washington, agradecer o Washington que disponibilizou esse material, né? Eu só botei aquele negócio de whey protein só para descontrair de Eu sei, pô. de Mas sacanagem. eu sou doido, eu já vou na porrada. Eu sou doido. Aí, Vocês me pegaram de pá virada. Teve um dia que eu tava fazendo uma live e o cara, cadê a aula? Cadê a aula? Eu falei, irmão, isso aqui é uma live de interação. Se você não entendeu isso ainda, tu não vai conseguir entender porra nenhuma de um conteúdo para concurso público. Sai fora, vai embora.
olhando para o caminho. Uhum. Pode falar, Ariel. Assim, eu queria perguntar pro Washington se ele já começou a fazer os exercícios, né? Porque tem muitos, assim, Já, pai. a maioria desses exercícios, a Fala gente, com ele no privado. Mas ele já começou a fazer, já tem o tempo já. a maioria que eu consegui fazer é da FGV, essas outras bancas quase não tem. Não, mas faz o número de questões que a gente estabeleceu aqui, que ele organizou lá, ele trouxe aqui, se o seu bloco for o 4. O teu bloco não é o 4, né? Não, meu bloco é o 7. Então, o que ele trouxe não vai te ajudar, vai te ajudar ali só na parte de conhecimentos gerais. E eixo 1 e 2, né? Eixo 3, 4 e 5 são diferentes. Uhum. Beleza? Então, Beleza. aproveite o que ele trouxe e faça as questões que você consegue fazer. Porque o Beleza? 4. Aquele número que já estabeleceu ali. Uhum. Então, Beleza? beleza. Ione, Beleza. pode falar, minha querida. Consegue, se você abrir o link. Gosta, eu posso publicar lá no GE. Ô, Yuri, isso aí pode publicar até no Grão, se você quiser. Não, aí eu vou deixar com você. Não quero treta lá, não. Pode publicar aí, está liberado para o pessoal. Não tem problema nenhum. Não. Beleza. Então, deixa eu Lembrando, colocar, como você falou, bloco 4, tá? Isso aí foi bloco 4, tá, gente? Eu vou disponibilizar lá no grupo de estudos, tá, gente? Beleza. E aí disponibilizo. Se eu não disponibilizar hoje, eu disponibilizo amanhã. Beleza? Então, não tem problema se você não conseguiu abrir aí agora. Tá? É porque para abrir os links tem que ser assinante TEC. Se você não é assinante TEC, você Não vai abrir. E outra, olha só, eu também não estou ganhando nada do TEC, não, tá? Cara, o povo não tô achando que ganha nada de nada aqui, não. Quem não tem aí, 30 dias para você fazer uma assinatura, R$ 32,90, eu acho que é um bom investimento, está dentro tudo pronto. Se eu fosse vender isso aí, era brincando aí uns R$ 400. Muito mais, ó, tu é doido, é? Eu botaria 5 aí, ó, 5K. É De verdade, é muito trabalho. É muito trabalho. Então, se você faz aí a assinatura, você já tem um caderno pronto, já está com a planilha, vai te ajudar muito aí nessa reta final, nessas 3 semanas aí. E, sinceramente, Yuri, queria agradecer você, no pleno sábado, tá aí abrindo esse espaço para a gente estar conversando. Isso dá muita tranquilidade para a gente, sabe? Obrigado. Um pouquinho para isso. Desse direcionamento. Vocês que estão aí do outro lado, vocês já são aí uns caras aí da tela, e a gente entende que se a gente não seguir um rumo, a gente tende a achar que tudo que a gente está fazendo é certo, e, na realidade, muita coisa que a gente faz é certo, mas muita coisa também é errada. Queria agradecer você, principalmente nessa parte de controle emocional, de suplementação, de tudo aí que você tem feito, tem ajudado, e vamos cair para dentro aí, como diz aqui na minha terra, vamos cair para dentro. Exato, é do Rio mesmo. Rapaz, hoje eu estou lotado em São Sebastião do Alto, que é aqui perto de Nova Friburgo, um cartório eleitoral aqui do TRE, mas eu sou de campista, eu sou de Campos. De Campos. Estou há 2 anos aqui em São Sebastião do Alto. Entendi. Nossa, minha esposa é do Rio também. Minha é de capital, né? Nós somos do Rio, velho. Grande abraço aí, valeu. Obrigado, cara. Obrigado. Washington é uma grande pessoa que eu conheci, é mais claro, de Deus. Ione, para a gente fechar aqui, pode falar, minha querida. Levantei a mão sem querer. Então tá bom. Então, gente, vou disponibilizar a gravação lá no GE, vou deixar disponível por algumas horas, talvez 24 horas ou 48 horas, beleza? Tirem dúvidas comigo lá no GE, que é mais fácil, que eu respondo vocês, eu respondo a todos. Não me mandem áudio, beleza? Me mandem texto, se não consigo responder vocês, tudo bem? Não é porque estrelinha, não, é porque para responder todo mundo, né, a gente tem que otimizar o tempo. Beleza? Eu mando áudio para vocês podem me mandar texto à vontade, que eu respondo vocês à medida do tempo. Meu Instagram, Yuri Limoura, tá? Yuri Limoura, esse é o nome do cara. Beleza? Mas lá no Instagram é para terapia, não tem erro, não. Beleza? Manda lá no direct e a gente conversa. Gente, então é isso. Muito obrigado, uma excelente noite para vocês. Eu falei que ia falar 40 minutos, mas
Impossível falar 40 minutos. Um excelente descanso. Vamos descansar, que já é 9 horas da noite. Tá bom? Amanhã, bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado.